Hoje nós vamos falar de dois assuntos bem recorrentes aqui na Terra do Medo: contos de fadas sombrios e true crime. Como eu já falei em outros vídeos, os contos de fadas, eu tô falando dos originais mesmo, eles estão muito próximos do terror. E não só do terror ficcional, mas também do terror da vida real. Por isso hoje a gente vai falar sobre o conto do Barba Azul e sobre o serial killer que levou esse apelido. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Hoje o vídeo está recheado, porque eu vou contar pra vocês o conto do Barba Azul, vou contar a historinha pra vocês, e vou contar também a história real do serial killer Henri Désiré Landru, que foi o serial killer que ficou conhecido como Barba Azul da vida real. E vou te falar que essas duas histórias, olha, são bem pesadinhas. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui da Terra do Medo, ativa o sininho, é muito importante. E, gente, não é papo de youtuber, tá? Teve uma inscrita minha que falou que o YouTube acabou desinscrevendo ela do nada. Então, mesmo se você estiver inscrito aqui na Terra do Medo, já olha aqui embaixo se você está mesmo, se o YouTube não está brincando com a nossa cara. E, gente, peço demais pra vocês que vocês compartilhem o conteúdo com quem você sabe que gosta do universo do terror, que gosta do tipo de conteúdo que a gente fala aqui na Terra do Medo, porque isso é muito, muito, muito importante pro nosso canalzinho crescer cada vez mais. E se for compartilhar nas redes sociais, gente, já marca a gente. Eu no @CibeleFala e o Vitor no @EuVitorSobral. Vamos então para a história de hoje! As histórias, né, gente? Porque são duas. A primeira história que eu vou contar hoje, que é do Barba Azul, foi escrita pelo Charles Perrault. Ele viveu entre 1628 e 1703 e escreveu várias histórias que a gente conhece bastante hoje em dia. Como, por exemplo, Cinderela, que tem um vídeo exclusivo pra ela aqui. Tá aqui no card. E o link na descrição. Inclusive, é nesse vídeo da Cinderela que a gente sabe que as versões originais desse conto não são tão inocentes assim, não é mesmo? Não é mesmo, Vitor? É mesmo. É mesmo. Barba Azul é um conto de 1697 e foi publicado no Histories ou Contes du Temps Passé, avec Moralités. Toda francesa. Traduzindo o nome ali desse livro, que ficou chique demais, mas é Histórias ou Contos do Passado com Moral. Fica menos chique, né, Vitor? Em português. Pois é. Fica menos glamuroso. Aproveitando aqui o momento que eu gastei meu francês que não existe, gente, já vou avisar que esse episódio vai ter bastante francês. Como não falo francês, eu faltei algumas aulas, vocês vão segurar na minha mão, com a graça do Senhor, vamos juntos nessa, vai dar tudo certo. Vou falar muita coisa fazendo biquinho, gente, vocês não têm noção. Vai ser ótimo. Esse conto não é muito conhecido aqui no Brasil, mas lá na Europa ele é muito famoso. É top, top, top. Então, talvez vocês não conheçam esse conto, por isso eu vou contar. Nossa, eu tô conto. Mas eu vou falar aqui a história do conto pra vocês, pra depois a gente comparar com a história real do Henri Désiré Landru, que é meio assim que fala, mas eu vou falar Landru, tá, gente? Tá tudo certo. Então vamos pro conto. Era uma vez um homem, gente, que era muito rico. Podre de rico. Ele tinha várias casas de campo, tinha objetos de ouro e prata, os móveis, os estofados eram todos feitos de tapeçaria, a carruagem dele era coberta de ouro. Podre de rico, né, gente? Podre de rico. Mas ele tinha um defeito. Ele tinha uma barba azul muito esquisita, que no momento que as mulheres batiam o olho nele, falava assim, hoje não vou estar querendo, tudo bom? Por que você riu? Só por causa que ele era hipster. Só porque ele era hipster, pintava a barbinha de azul, Vitor. Exatamente, gente. Se fosse hoje em dia, talvez ele faria algum tipo de sucesso, não é mesmo? Aí tinha uma dama que morava ali perto do Barba Azul, que ela tinha 2 filhas. Aí o Barba Azul chegou e falou assim, oi, quero casar com uma de suas filhas. Aí ela perguntou assim, beleza, qual que você quer? Aí ele, vê aí. Escolhe aí pra mim, vamos ver o que dá. Aí foi ótimo porque a mulher chegou em casa e falou assim, olha, tem uma marimba pra vocês. O moço lá esquisito da Barba Azul quer casar com uma de vocês duas, e agora? Aí ficou uma jogando pra outra, que ninguém queria casar com ele, ninguém queria arriscar. Falou assim, meu Deus, além dele ser feio, que ter aquela barba azul esquisita, ele já teve uma porção de mulheres que a gente não sabe o que aconteceu com elas. Sumiu ao véu do vento. Ele tinha sido casado várias vezes e ninguém sabia das esposas dele. Isso sim é um
motivo pra você ficar desconfiado de alguém, gente. Não uma barba azul. Que coisa? Acho chique ter uma barba azul. Tô defendendo a barba azul. Não o barba azul, tá? A barba azul. Pelo direito de ser hipster. Vitor! Não coloca isso. Eu vou colocar. O Vitor deu um chutão na cadeira do outro cenário. Todo vídeo tu vai achar que eu só vivo caindo. Mô, mas você é todo vídeo uma tragédia? Ai. Vitor ajeitou meu cabelinho. Pra criar uma certa amizade, pra criar uma simpatia, pra mostrar que é bom moço, o Barba Azul fez, gente, uma festança. Ele convidou essa senhora, que tinha as 2 filhas que ele queria dar uns pente em uma delas, e chamou também a vizinhança toda. Falou assim, vão lá pra minha casa de campo, gente, que a gente vai dar uma festinha. A festinha durou 8 dias. Ou seja, gente, era um chiquerésimo e ele queria mostrar que ele era aquele gentleman. Tem uma barba azul, gente? Tem uma barba azul. A barba azul não tem como esconder. Mas eu sou um garanhão. E, de fato, a irmã caçula, ela ficou assim, nossa, mas ele é tão gentil, realmente. Sei não, hein? Acho que a barba dele nem é tão azul assim. Assim que eles voltaram pra cidade, os 2 se casaram. Foram felizes para sempre? Não, porque a gente tá falando de um conto de terror. Passou-se um mês, eles lá casados, tava tudo tranquilo. E o Barba Azul teve que viajar a negócios. E ele ia passar 6 semanas fora. Nisso, ele falou assim com a esposa, falou assim, olha, eu vou ficar fora, mas você não vai ficar sozinha nesse castelo. Pode chamar seus amigos, pode, traz quem você quiser. Fica à vontade, você sabe que a casa é sua. Eu exijo que você se divirta. Aí ela falou assim, não, claro, com certeza, vou me divertir. E aí ele entregou um molho de chaves pra esposa, explicou o que cada uma abria, qual cômodo, e ele falou que ela poderia ir em qualquer cômodo da casa, menos o que a menor chavinha abria. Porque se ela abrisse, se ela fosse lá, se ela abrisse uma fresta, nada ia proteger ela da ira do Barba Azul. A altura que eu tô falando, Vitor, a vizinha aqui de baixo deve estar ouvindo a historinha pra dormir. Deve estar assim, continua. Essa altura que eu tô gritando. A esposa, então, falou assim, não, tranquilo, não vou abrir. Curiosidade? Não tenho, não sei o que é isso. Aí ele deu um beijo em sua esposa e partiu pra viagem. Aí o Barba Azul deixou ela chamar quem ela quisesse, né? Mas o pessoal, gente, nem esperou ser convidado, não. Porque eles já queriam ver esse castelo há muito tempo, só que ninguém tinha ousado ir lá com o Barba Azul. Então foi o Barba Azul sair, chegou o povo, chegou a família, chegou, opa, que isso? Que casa boa, tá vivendo bem, hein, menina? Só que aí a esposa do Barba Azul tava lá fazendo uma sala, né? Ela deve ter ficado puta que chegou um monte de gente lá, porque ela tava lá fazendo sala e tava assim, meu Deus, que tem naquele quartinho? Que eu não tô entendendo, que eu tô morrendo de curiosidade aqui, tudo pau. E aí, gente, ela nem esperou as amigas irem embora, a família ir embora. Ela já foi e falou assim, vou lá só um instante, só um minuto, já volto. Aí ela foi e pegou a chavinha e abriu o cômodo proibido. Assim que ela abriu a porta, gente, ela nem precisou entrar na sala, ela viu que o chão estava coberto de sangue. E as paredes estavam cheios de corpos pendurados. E eram das ex-esposas do Barba Azul. Obviamente mortas. Ele matou as ex-esposas e pendurou elas nas paredes daquele quartinho. Ela ficou tão assustada que ela deixou a chave cair no chão. Aí ela pegou a chave assim rapidinho, saiu, trancou a porta, não está aqui quem viu. Não vi nada, fingi que nem estou aqui. Só que ela olhou para a chave, gente, e a chave tava com uma manchinha de sangue. Aí ela começou a limpar, o sangue não saía da chave, e ela começou a entrar em desespero, porque ela fazia de tudo, lavava a chave, passava tudo que ela tinha de material de limpeza, e a chave não limpava. Continuava suja de sangue. Quando o Barba Azul voltou de viagem, ele pediu de volta o molho de chaves. E claro que quando ele recebeu o molho de chaves, ele percebeu que a chavinha estava suja de sangue. Nesse momento, ele falou que, infelizmente agora você vai ter que tomar o seu lugar do lado das outras. A esposa começou a pedir perdão, falou assim, não está aqui quem viu, nada aconteceu, somos um casal feliz e sorridente, não precisamos chegar a esse ponto. Só que nada adiantou. Ele estava decidido em tirar a vida dela. Aí o Barba Azul deixou ela rezar durante um tempo antes de ser morta. E aí, enquanto ela estava indo pro quartinho para rezar, ela conseguiu falar com a irmã dela que estava no castelo. Falou assim, olha, o nosso irmão tá vindo me visitar.
tá vindo visitar a gente. O que você vai fazer? Você vai desesperada correndo no caminho pra falar pra esses homens botar o cavalo pra correr pra vir logo, porque eu vou morrer no caso. E foi isso que ela fez. Quando o Barba Azul já estava com um facão pronto pra matar a esposa, os irmãos dela chegaram e mataram o Barba Azul. O Barba Azul não tinha herdeiros, ele matou todas as esposas, ele não tinha filhos, então toda a fortuna dele ficou para a esposa. E a atitude dela foi igual o pobre quando ganha dinheiro, começa a distribuir para a família. Ela, não, vamos casar a irmã e vamos comprar patente para irmão. No final das contas, ela acabou se casando com um cara direito que a amou como o Barba Azul não fez. E foi isso que aconteceu. Final feliz para todo mundo, felizes para sempre. Como eu já falei, esse conto de fadas não é muito conhecido aqui no Brasil, mas na Europa ele bomba. E eu tô chamando de conto de fadas, gente, porque é um conto de fadas, assim, por protocolo. São contos conhecidos como contos de fadas, porque não tem fada. Seria muito mais fácil pra mulher se tivesse. Vamos combinar. Não tem nada de muito sobrenatural assim, a não ser aquela chavinha, porque a mulher limpa com tudo quanto é jeito. Eu nunca vi um sangue nunca sair assim de uma chave, gente, que é metal, você lava, acabou, passa um paninho úmido, já sai o sangue. Mas o fato é que essa história não tá mais próxima dos contos que a gente vê na Disney, que viram filmes. Na verdade, ela tá mais próxima das histórias que a gente conta aqui no canal. Mistério, terror, tem a tensão de não saber se a mocinha vai sobreviver ou não, tem assassinatos, tem, entendeu? Umas coisas assim mais pesadas. E até por isso que essa história não foi migrada, não migraram essa história para o público infantil, como, por exemplo, a Bela e a Fera, a Cinderela, porque não tem um apelo infantil essa história, né? Vamos combinar. Os pesquisadores, os historiadores, inclusive, gente, tem tanto mistério, tem tanta dessas características no conto, que eles acharam específico demais. Não, isso tá muito específico, Charles Perrault. Você tá passando por algum problema? Você quer conversar? Então, eles começaram a pesquisar ali para ver se essa história pode ter sido baseada em algum fato, em algum caso realmente de uma pessoa que teve ali as atitudes do Barba Azul. E alguns suspeitos para ser o Barba Azul são Gilles de Rais, que viveu no século XV e tirou a vida de mais ou menos 140 crianças de forma completamente violenta e de forma completamente brutal. Henrique VIII, que você já deve ter ouvido falar nas suas aulas de história, é o pai da Rainha Elizabeth I, e ele tá aí nessa lista porque ele tirou a vida de algumas esposas, e o principal motivo era que elas não tinham dado filhos homens para ele. E o terceiro suspeito de que os pesquisadores colocam como possível verdadeiro Barba Azul é Conodor, que viveu no século VI e foi um dos primeiros governantes da Bretanha. Ele tirava a vida das esposas dele quando elas ficavam grávidas, porque ele tinha tido ali uma profecia de que o filho dele iria matar ele quando esse filho nascesse. Essa história tem um quesinho de Cronos, né? A gente lembra de mitologia, e realmente nessa história tem vários elementos sobrenaturais, então grande parte dela é considerada uma lenda, apesar do Cônodos ter realmente existido. Eu dei, gente, um resumo do resumo do resumo das histórias desses caras pra, na verdade, falar com vocês que não foi provado que é nenhum deles. A inspiração para esse conto nunca foi provada que foi, na verdade, um caso real. Porque os contos acabam não sendo mesmo inspirados em casos reais, assim. É muito raro. Então, nesse caso não é diferente. Não tem nenhum Barba Azul, pelo menos que se sabe. E realmente não tem como provar que o Charles Perrault pegou uma dessas pessoas para se inspirar no Barba Azul. Mas a verdade é que muitos serial killers ficaram conhecidos como os verdadeiros Barba Azul. E um deles eu vou contar aqui agora para vocês, que é o Henri Désiré Landru. O Landru nasceu no dia 12 de abril de 1869 em Puebla, na França. Ele chegou a estudar engenharia mecânica na faculdade, mas quando ele tinha 18 anos de idade, ele foi convocado para o exército. E lá ele chegou ao posto de sargento. 4 anos depois ele deixou o exército porque ele teve um filho com a prima dele, que foi com quem ele se casou. O Landru, então, começou a trabalhar como balconista, mas o chefe dele, gente, era um pilantrinha. Era uma pessoa que a gente não podia estar confiando. Ele fugiu com dinheiro do Landru, esse tipo de coisa, e parece que foi esse cara que despertou ali uma
acender uma lâmpada no Landru, tipo assim, será que eu posso ser vigarista? Acho que posso ganhar certo dinheiro sendo vigarista, sendo uma pessoa que passa a perna em outras pessoas. Ele começou a passar de emprego em emprego, até que ele começou a trabalhar como revendedor de móveis de segunda mão. E por conta desse emprego, ele acabava conhecendo várias mulheres viúvas. Com ele tendo mais contato com viúvas, ele pensou assim, acho que posso me dar bem aí nesse negócio, hein? Aí o que ele fazia? Ele começava ali com a lábia dele, começava a fazer amizade com as viúvas e ele convencia elas a investirem o dinheiro delas, que elas ganhavam de pensão dos maridos que haviam falecido. E quando elas começavam a confiar nele, ele ia lá e roubava o dinheiro delas. Mas isso acabou não dando muito certo porque ele ficou preso de 1990 a 1914 por conta de fraude. Quando estourou a Primeira Guerra, o Henri, ele viu a oportunidade de se dar mais bem ainda. Por quê? Infelizmente, gente, quando se tem uma guerra, pessoas morrem. E nesse caso, muitos homens morriam, porque quem é convocado para lutar são homens, entendeu? Então acabava que tinha mais viúva do que o normal. Então foi aí que o Landru fez a cama dele. Só que dessa vez ele começou a ir longe demais. Ele não estava só fazendo golpes, ele começou a se tornar um assassino. Foi aí que o Henri Désiré Landru começou a botar anúncios na coluna de Corações Solitários. E aí ele se descrevia da seguinte forma: viúvo, com 2 filhos, 43 anos, com renda estável, afetuoso, sério e com bons modos. Deseja conhecer viúva ou senhora desapegada, entre 35 e 45 anos. Com vista ao matrimônio. Sim, gente, se vocês não repararam, é um Tinder. É um Tinder daquela época, nesse caso, essa era a bio dele. Mas então, o Landru era aquele cara que era muito carismático, ele prometia uma vida muito boa para as viúvas. E, gente, tinha boatos ali de que ele não dormia em serviço, não. Que ele gostava ali de um sexo. Tudo bom? A primeira vítima dele foi Jeanne Couchet, que tinha um filho de 16 anos, ela tinha 39 anos de idade e era dona de uma loja de chapéus. Em dezembro de 1914, Couchet, o seu filho e o Landru foram morar num lugar chamado Vermilion. Falei tudo errado. Vernolé. Vermelhão. Mas depois de janeiro de 1915, tanto a Couchet quanto o filho dela de 16 anos nunca mais foram vistos. Nesse golpe, o Landru lucrou 5.000 francos e um relógio muito caro que ele acabou dando para a primeira esposa dele, apesar deles já estarem separados. Ele não perdeu tempo. 1º de maio, ele já botou o anúncio de novo lá na coluna e a próxima vítima dele era Teresa de Bauderline. Em junho, ela anunciou que iria se casar com Monsieur Couchet. Não conhecemos nenhum Monsieur Couchet. Quem é Monsieur Couchet? É o Landru, gente. Porque além de vigarista, ele era esperto. Porque ele mudava os nomes de acordo com as vítimas. Couchet era o sobrenome da primeira esposa lá que ele, deu o golpe. Ela foi vista pela última vez no dia 26 de junho e o Landru vendeu todas as posses dela e ficou com todo o dinheiro. A partir daí, gente, o modus operandi era o mesmo. No total, ele cometeu o golpe em 11 mulheres. E era basicamente a mesma coisa. Ele botava o anúncio lá, naquela coisa dos corações solitários, deixava ele um tempo, aí vinha alguma mulher, alguma viúva interessada nele, ele ia, se casava. Aí ficava um tempo depois, a pessoa desaparecia e ele vendia todas as posses. Só que a sorte dele acabou em 1919, quando a Celestine Bison, que é a irmã de uma das vítimas dele, queria entrar em contato com a irmã. E ela não estava conseguindo. Foi então que ela começou a tentar encontrar ele, porque foi complicado porque ela não sabia o verdadeiro nome dele, mas ela sabia da aparência dele, ela sabia como ele era fisicamente e também sabia onde ele morava. Foi aí que ela tentou convencer a polícia de qualquer forma de ir na casa dele, investigar o que estava acontecendo, porque ela não estava conseguindo entrar em contato com a irmã dela. A polícia foi até o lugar, desenterraram toda a propriedade dele, buscaram em tudo que eles podiam, mas eles não encontraram nada. Alguma evidência só foi realmente encontrada quando alguns vizinhos
vizinhos dele entraram em contato com a polícia falando que tinha um cheiro muito forte saindo da chaminé dele. Foi então que a polícia voltou lá e investigou o fogão de ferro do Landru. Lá, eles encontraram, gente, resto de osso, dente, bijuteria, grampo de cabelo, gancho. Gente, uma opção de coisa. Encontraram muitos restos mortais dentro daquele fogão de ferro dele. Foi aí que ele foi preso imediatamente e foi levado a julgamento. Em novembro de 1921, ele foi julgado e em fevereiro de 1922, ele foi morto na guilhotina. Agora é muito louco de pensar, né, que uma pessoa foi morta na guilhotina em 1922, que é tão perto, assim, é 100 anos atrás, mas demorou pra guilhotina ser abolida lá na França, gente. Foi mais pro meio ali do século XX. Louco, né? Agora que vocês já sabem das duas histórias, dá pra entender ali por que que o Henri Désiré Landru é conhecido como Barba Azul da vida real. Porque realmente as histórias têm muito a ver, infelizmente. E infelizmente, a história do Henri Désiré Landru não é ficção, assim como a do Barba Azul. Essa história aconteceu de verdade. E agora eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam. E me contem se vocês querem que eu traga outros Barba Azuis, outros assassinos que ficaram conhecidos com essa alcunha. Se você chegou até aqui, assiste esse vídeo aqui, que é o conto da Cinderela, o lado sombrio desse conto de fadas, ou então assiste essa playlist aqui de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!